Olá, boa noite. Boa noite, Álida. Tudo bem? Vamos esperar só uns instantes para se juntar mais corações conosco, né? Boa noite, amiga Alcivan. Vamos esperar só uns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje, né, gente? Boa noite, meu amigo Helder. Tudo em paz com vocês? Graças a Deus. Boa noite, Sandrinha. Esperar só alguns instantes, tá, gente? Para se juntar mais pessoas conosco nessa noite de hoje. Em mais uma atividade remota, né? Estamos nesse período aí de distanciamento físico e nossas atividades estão de maneira virtual, né? Mas sempre juntos no coração, no alvo maior que nos conduz a Deus. Gente, enquanto as pessoas vão entrando, eu trago uma mensagem que é do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que traz como tema o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consequência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que ele fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos reflete, um pouco sobre a verdadeira conduta do homem de bem. E o homem de bem, ele se coloca de lado para fazer o certo. Para o verdadeiro homem de bem, os fins devem justificar, os meios devem justificar os fins. O verdadeiro homem de bem, ele faz o bem porque é o certo a ser feito. Ele não faz o bem com interesse em receber algo em troca.
ele faz o bem porque é o que o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou a fazer, a amar o próximo e a servir de instrumentos de Deus. E se perguntar a cada dia se nós fizemos ao próximo o que queríamos que os próximos fizessem a nós. Então eu quero dar boa noite a quem chegou agora, dar boa noite a Betinha, dar boa noite a Gagaça, a Leide, Jeane, seja bem-vinda. E eu quero convidar a cada um de vocês, nesse exato momento, a elevar o pensamento ao alto, a fechar os vossos olhos, a serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, limpando nossa mente, desacelerando da correria do dia a dia, das atividades, em um só coração, em um só pensamento, juntos, no amor do Cristo, possamos dizer em uma única voz: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, estamos hoje, Senhor, reunidos em Teu santo nome, na finalidade de estudar, de refletir e de ser intuído pela Tua espiritualidade superior no Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz dessa doutrina que tanto consola, que tanto ampara, que tanto esclarece. Seja conosco, Senhor, nessa noite, para que possamos dela tirar bom proveito, para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do amor, como ensinado pelo nosso irmão de todas as horas. Pedimos, Senhor, também para que olhe pelos nossos irmãos que estão no leito dos hospitais, nos cárceres da vida, nos meios da rua, que não têm o que comer nem onde morar. Manda seus emissários divinos, Senhor, para ajudá-los e ampará-los, confortá-los. Apazigua, Senhor, os sentimentos de tristeza, de desesperança de todas as pessoas que perderam seus familiares em meio a essa pandemia. Fortifica a cada um destes, recebe no plano espiritual, Senhor, nossos irmãos. Pronto, retornou aqui. Tinha parado um pouco a conexão, mas já retornou. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eliseuda. Boa noite, Ana. Antes de começar, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? É porque eu acho que minha internet está um pouco lenta. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Me dá um joinha aí. Boa noite, Eliseuda. Ótimo. Pois obrigado. Pois vamos dar continuidade, né? Gente, na noite de hoje, eu trago o tema... obrigado, Leide, Helder, Gabriel, obrigado, Gagaça. Na noite de hoje, eu trago o tema o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Aos que já são, adeptos à doutrina espírita, aos que seguem, ou aos simpatizantes da doutrina espírita, já deve ser de comum conhecimento que a doutrina espírita ela é uma ciência, uma filosofia e também uma religião. Uma ciência porque ela nos esclarece, ela nos mostra pela experiência mesmo, pela prática, como que os espíritos se comunicam, como os que eles se mostram, como os que eles interagem conosco, como a ciência física, ela é a ciência utilizada pelo nosso Deus e a relação destes. Que tudo é natural, não existe o sobrenatural.
É nós que não compreendemos. Ela é uma filosofia porque ela vem perguntar como que as coisas acontecem. Como toda filosofia, ela pergunta, né? Ela se indaga como que as coisas acontecem, por que elas acontecem, qual a relação direta do nosso Criador, do nosso Mestre, dos benfeitores espirituais, e nos traz respostas. Como religião tem por finalidade conduzir o homem a Deus. A doutrina espírita, ela nos traz, né, nas suas 5 codificações de Kardec, entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, como a relação dos Espíritos para conosco nos esclarece, nos princípios básicos da doutrina, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências. Só que, se nós tivermos unicamente o conhecimento que nós somos espíritos imortais, que nós conseguimos ter relações com o plano espiritual e ele para conosco, se nós tomamos conhecimento que nós temos sucessivas encarnações, de que serve esse conhecimento se nós não sabemos utilizá-lo? De que serve todos esses saberes que somos espíritos imortais, que temos a pluralidade das existências, ou seja, temos sucessivas reencarnações, de que nós conseguimos nos conectar com a espiritualidade superior? De que serve? Se não sabemos para que utilizá-la. É por isso que a doutrina espírita coloca no centro Jesus. A doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã. Ela coloca Jesus no cerne, no centro, para que a gente saiba o que nós vamos fazer ao tomar conhecimento que somos espíritos imortais, que nós temos diversas encarnações, que nós conseguimos nos comunicar com a espiritualidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os benfeitores espirituais nos respondem: Jesus. Porque sem Jesus, sem o Evangelho de Jesus, o Espiritismo não passa de uma doutrina filosófica e científica, de transmissão de saberes sem significado, sem caminho, sem objetivo algum. Seria mais uma corrente filosófica de pensamentos. Então colocamos Jesus no centro de nossas atividades. Porque veja o que diz Kardec: é o nosso modelo e o nosso guia. É ele que nós olhamos. É ele que nós tomamos como referência em todos os locais, em tudo o que nós fazemos. É o Evangelho do Cristo que norteia como nós devemos empregar a doutrina espírita.
porque foi o Mestre quem disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando diz que é o caminho, a verdade e a vida, não é por acaso. Jesus faz parte, dentre outras dezenas, centenas, milhares de espíritos puros que compõem os orbes dos planetas angelicais, dos espíritos puros criados por Deus. Jesus é o Espírito, como colocado aqui há várias vezes, puro desde a formação da terra e foi confiado pelo nosso Deus a governança, a monitoria, o zelamento do globo terrestre pelo nosso Mestre Jesus. Jesus já era um Espírito puro desde a formação da terra. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um Espírito puro. Mas sabemos que as leis de Deus são válidas para todos nós. Jesus é um irmão mais velho que nós temos, sujeito às mesmas leis que nós temos hoje. As leis de Deus não mudam. A lei de Deus, as leis de Deus, elas são imutáveis porque elas são perfeitas. Então, um dia, Jesus já foi um espírito simples e ignorante, como todos nós. Mas através de todas as suas sucessivas reencarnações, ele chegou ao nível de um espírito, Cristo, de perfeição moral. Então, todas as situações difíceis que você passa em sua vida, o nosso Mestre Jesus, ele já passou. A solidão que você sente, a angústia, problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas familiares, todas as suas dificuldades, a traição, a dor, calúnia, tudo isso, Jesus diz: eu já passei. A experiência de pai, de filho, de avô, de neto, de homem, de mulher, todas as expiações que nós possamos pensar, Jesus já passou. Tanto que ele já era um espírito puro há bilhões de anos. Então, como ele já conhece, como ele sabe como as coisas são, por ele conhecer Deus bem mais do que nós, ele diz: eu sou o caminho. Sabe quando nós estamos na escola ou na faculdade, que nós não sabemos fazer alguma coisa, quando nós começamos a trabalhar ou adentramos em um setor novo no trabalho, que nós não conseguimos fazer as coisas direito e chega o professor, o monitor, o tutor, ou o encarregado, ou o seu superior no trabalho, ou a pessoa mais experiente do trabalho naquele setor e diz: é assim, ó, não é desse jeito que você faz. Nessa situação você faz assim. Nessa outra situação você faz assim. Nessa parte você pode fazer assim, assim e assim, desde que você não faça isso, desde que você não faça aquilo. Não é assim que funciona, né, gente, no nosso dia a dia? Alguém mais experiente nos dá um parecer, tanto do que fazer, quanto do que não fazer. Essas pessoas nos servem de caminho, para que a gente chegue ao nosso objetivo. Ele nos mostra o caminho. Muitas vezes nos conduz
nesse caminho. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho para que a gente chegue na perfeição moral, como espera o nosso Deus. Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. É assim que os benfeitores espirituais dizem a respeito de Jesus na doutrina espírita. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? O mais perfeito. Então, aqui no nosso globo terrestre, não temos um princípio moral mais alto a olhar do que Jesus. É por isso que ele diz: eu já passei por essa dificuldade. Eu já tive essa profissão e essa outra e essa outra. Eu já percorri esse caminho. Não é por aí que você vai. É por aqui. É por isso que Jesus resume toda a doutrina. A gente pode resumir toda a doutrina cristã. Toda a doutrina é ensinada pelo Cristo. Ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o resumo da doutrina do Cristo é o amor. É isso que o nosso Divino Mestre diz. É o amor. E ele nos mostra o caminho do amor. É esse o caminho. É por isso que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele é o mais puro. Ele é o que conhece Deus mais do que nós. Porque há 4,5 bilhões ele já era um espírito puro. Então é ele quem diz: é por aqui, meu filho, que você vai seguir. É pelo caminho do amor. É por isso que ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. É porque ele traz os ensinamentos de Deus. Ele nos mostra como Deus nos ama. Ele exemplifica como deve se amar. É por isso que Jesus diz: eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprimentá-la. Eu vim dar testemunho. Eu vim exemplificá-la. Eu vim mostrar como se cumpre a lei de Deus. Eu vim mostrar como se ama a Deus. Eu vim mostrar como se ama o próximo. E é assim. Porque sem a verdade não existe conhecimento. Sem a verdade não existe conhecimento. E sem conhecimento, a gente não consegue avançar. Se a gente não sabe o que fazer com o conhecimento, nós estamos perdidos. Nós não sabemos o caminho a seguir. Se nós temos apenas o conhecimento, mas não sabemos para onde ir, nós estamos perdidos. É por isso que ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o conhecimento e eu ainda lhe mostro para onde você tem que ir. Eu ainda caminho com você aonde você tem que ir. E Jesus nos diz mais: eu sou a vida. Por que Jesus diz que ele é a vida? Porque ele já conhece a verdadeira vida, que é a vida de Deus, a vida espiritual. Ele já vive a vida que Deus oferece na mais pura essência. E ele compartilha essa vida conosco. Ele compartilha a vida para que a gente não apenas exista,
costumo brincar e dizer que existe uma diferença muito grande entre viver e existir. Viver é quando a gente faz algo de produtivo, quando a gente aprende, quando a gente se diverte, né? Ou chora, ou fica triste, mas a gente vive cada situação de nossa vida. E a gente só existe quando a gente não faz nada, quando um dia definitivamente é igual ao outro. Nada mudou de um dia para o outro, você não aprendeu nada de um dia para o outro. Nada mudou a sua segunda da sua terça, nada. Foi tudo igual. Você não exercitou nada, você não aprendeu nada, você não leu nada. Aí eu costumo dizer que não viveu, apenas existiu. Tanto que o povo diz, como é que você está? Como é que foi seu dia? Diz, rapaz, hoje eu não vivi, eu só existi. Mas amanhã eu vou viver. Então Jesus ele disse, eu não existo, eu vivo. Jesus veio mostrar como se vive. Para que os dias não sejam uns iguais aos outros. É por isso que ele chegou para aquele grupo de pescadores e disse, segue-me. Os pescadores ali, eles existiam. Todos os dias deles eram iguais ou quase isso. E Jesus disse, eu sou a vida. E eles passaram a viver, porque aprenderam e começaram a praticar as leis de Deus. Então eles começaram a viver a verdadeira vida. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós tomamos a verdade de entender, ou seja, a verdade vem do conhecimento. Quando nós tomamos o conhecimento da verdadeira vida, que é a vida espiritual, quando nós conhecemos a verdade, temos o conhecimento, temos conhecimento da verdadeira vida. Nós ainda precisamos do caminho a como chegar nessa verdadeira vida, no caminho que eu devo seguir para aplicar os meus conhecimentos. Então eu preciso do caminho, não só da verdade, não só da vida. Eu preciso do caminho da verdade e da vida. Então nós precisamos de Jesus. O Espírito mais puro, mais perfeito, nosso governador espiritual, desde sua geração da terra até os dias de hoje. Jesus como modelo, como guia, como um verdadeiro condutor, mostrando o caminho, exemplificando o caminho, mostrando a verdade, mostrando a vida. Ele é um mestre tão bom e tão sábio que ele já sabia que a gente iria se perder ainda no caminho. De tão ignorantes no ponto de inocentes, de crianças ainda, Jesus disse, o caminho é esse daqui. Mas ele já sabia que a gente ia se perder. Jesus, como um mestre tão sábio, tão puro, ele disse, eu vou contar a verdade, mas eu só posso falar da verdade até aqui. Porque vocês ainda não conseguem compreender outras verdades. Então é por isso que quando estava se despedindo dos seus apóstolos, e dos seus seguidores, e dos seus pupilos, dos seus discípulos, Jesus disse, eu pedirei ao Pai para que mande outro paráclito, ou seja, que mande outro consolador. E vós os conhecereis, porque tomarás conhecimento e lhe dará testemunho de tudo que eu fiz. E lhe poderá falar mais coisas que por ora não podeis compreender. Ele é tão bom
que ele diz que vai mandar outro. E o Consolador prometido para nós espírita chegou. Chegou através da doutrina espírita, que vem nos mostrar, que vem nos revelar, que vem nos trazer conhecimento, por isso que é filosofia. Vem nos trazer conhecimento de que existe sim vida após a vida, que os espíritos estão conosco, que eles se comunicam. Ele veio nos trazer testemunho de tudo que Jesus falou e falar muito mais, ou seja, veio trazer mais verdades, para que a gente compreenda a verdadeira vida. E por que que o Espiritismo, por que que o Consolador prometido, por que que Jesus diz que nós os conheceremos, porque ele dará testemunho de tudo o que ele fez, para mostrar assim: eu estou no caminho que Jesus mostrou, para que você saiba que você continua no caminho certo. E ele vem dizer: ei, se lembre, acorde, vire, gira aí um pouquinho, olha para cá, o caminho é esse daqui. A gente se perdeu aí no trajeto nos últimos 2000 anos aí, porque não, mesmo tendo conhecimento da verdadeira vida, a gente se perdeu no caminho, e o caminho de Jesus é o amor. Aí a gente se perdeu aí nesse caminho. Por isso que o Espiritismo veio lembrar, dizendo: ei, o caminho é esse daqui, ó, esse aqui, não é esse aí não, volta para cá. E a gente voltou. O Espiritismo coloca Jesus no centro. Porque a gente olhando para Jesus, a gente sabe como utilizar a mediunidade. A gente olhando para Jesus, a gente sabe o que fazer com o conhecimento científico da doutrina. A gente olhando para Jesus, a gente consegue elevar, crescer, amadurecer, caminhar nos caminhos do amor. Nós conseguimos crescer moralmente quando caminhamos no caminho, na verdade e na vida. Porque espiritualidade, manifestações espiritualistas existem desde os primórdios da humanidade. Mas o que fazer com essa sensibilidade com o plano espiritual? O que fazer com a comunicabilidade com os espíritos? O que fazer com o conhecimento que somos espíritos imortais? O que fazer quando sabemos que temos sucessivas passagens no plano material? O que fazer com esta ciência, com esta filosofia, se eu não souber empregá-la? É por isso que o mestre diz: eu sou o caminho. É por isso que os espíritos diz que o tipo mais perfeito é Jesus. É que é para a gente olhe, para que a gente saiba o que nós devemos fazer em cada situação. Seja no trabalho, seja em casa, na família, no centro espírita, que deve ter Jesus como sua base, como seu pilar, como seu caminho, como sua vida. Porque senão a gente deixa de ser espíritas, passaremos a ser espiritualistas, mas não verdadeiros espíritas.
Porque o verdadeiro espírita é aquele que segue as leis do amor. É aquele que se preocupa com sua reforma íntima e moral, que procura ser melhor a cada dia. Isso não quer dizer que a gente vá virar um espírito angelical, ou como a gente costuma dizer no popular, virar santo da noite para o dia. Pelo contrário. Isso não quer dizer que a gente não vá cair. Isso não quer dizer que a gente não vá se perder no caminho, que a gente não vá sentir dúvidas, que a gente não vá sentir fraquezas. Mas isso quer dizer que nós estamos nos esforçando a sermos melhores. Porque nós conhecemos a verdade. Aí a gente tenta chegar lá. Vai ter vezes que a gente não vai conseguir? Vai. O caminho vai ser fácil? Vai não. Me mostre um apóstolo do Cristo que teve uma vida plena e saudável. Pelo contrário, sofreram as maiores, como a gente pode dizer, turbulências, tribulações, sofrimentos, traições, perseguições. Foram os apóstolos do Cristo. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Outros esfolados. Outros assassinados. Todos foram. O discípulo mais jovem, que foi João. E esse morreu de velhice. Após a revelação do Apocalipse. Já velho. E o que ficou mais velho. Mas sofreu, passou fome, frio, foi preso, humilhado. Então mostra que os seguidores do Cristo se preocupam com a verdadeira vida, mas que as dificuldades da vida terrena são passageiras, porque a verdadeira vida é a felicidade eterna, proclamada pelo Mestre Jesus, ensinada pelo Mestre Jesus. E essa a gente não perde, a gente não morre. É por isso que Jesus, quando estava com as pessoas que ele foi entregue, ele disse: derruba este templo e eu levantarei em 3 dias. As pessoas arremeteram ao prédio, mas após a sua crucificação, que ele ressuscitou aos quase 3 dias, as pessoas entenderam que essas palavras se referiam a ele mesmo, porque o verdadeiro templo está em nosso interior. O templo é a casa de Deus e nós somos a essência de Deus. E por sermos essa essência, devemos nos comportar como verdadeiros deuses, porque é isso que Jesus nos disse: vós sois deuses. A casa do Pai é o nosso templo. Quando chegou a mensagem a Francisco de Assis, disse: reforma a minha igreja. Ele pensou que era o templo. Mas eram os ensinamentos cristãos que estavam desviados. E desviou de novo e chegou ao Espiritismo. Para lembrar que nós devemos olhar para o Cristo como caminho. E que nós passaremos tribulações, sofrimentos, perseguições, acusações, fraquezas. Mas nós estamos no caminho certo. Isso mostra através dos discípulos, dos apóstolos, que o caminho que é ensinado pelo Mestre, ele não é fácil, mas conduz à verdadeira vida. Por isso que o Mestre disse: eu sou o caminho, a verdade, que é Deus, o caminho que chegamos a Deus e a vida, que é Deus. Porque Jesus tem bilhões de anos. Ele sabe o que fazer.
para ser um espírito crístico. Ele sabe como se comporta os planetas divinos e angelicais. Ele sabe como a sociedade deve ser em um planeta angelical. Ele sabe o que o espírito precisa para ser puro. É por isso que ele diz: eu sou o caminho. Não existe outro. Nós não conhecemos outro caminho. Porque até com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela faz referência à segunda, que é Jesus. Ela disse: qual é o tipo mais perfeito? Vede Jesus. Quando a gente retorna para a primeira revelação, a revelação mosaica no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, nós já temos as figuras que anunciam a chegada do Messias, como Isaías, o profeta, entre outros, né? Ele já diz: chegará o Filho do Homem. Então, o primeiro já faz referência ao segundo, o terceiro faz referência ao segundo, porque é o espírito mais puro que nós temos. É o nosso governador. É ele que está dizendo: eu sei como se torna o espírito puro. Eu sei como chegar mais próximo de Deus. É assim, é por aqui. Eu sou o caminho. Escuta o que eu estou dizendo. É assim que se faz. Eu sou o caminho para a vida. Eu sou a verdade para a vida. Eu sou a vida para a vida, que é Deus. É por isso que a doutrina espírita coloca e deve colocar o Evangelho do Cristo, que é o amor, no centro. Porque é olhando para Jesus, o nosso modelo e guia, que a gente vai saber o que fazer com nossa ciência, com nossa filosofia, com a nossa religião. E a religião serve para conduzir o homem a Deus. E quem melhor para conduzir o homem a Deus do que o Espírito mais puro e perfeito que já chegou até ele? Então é por isso que colocamos o Divino Mestre no centro e estudamos. É por isso que precisamos, como diz o Espírito Alcione, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus, meditar no Evangelho de Jesus, viver o Evangelho de Jesus. Nós precisamos sentir, aprender, viver o Evangelho do Cristo, porque é o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E a nossa doutrina espírita, que espírita e cristão é sinônimo, e cristão é quem segue a Cristo. Então, o que fazemos da nossa doutrina é seguir o Cristo, porque é assim que nos tornaremos, como diz a leitura inicial, verdadeiros homens de bem, que é seguindo os ensinamentos do Cristo, que é amando, tolerando, perdoando, benevolência, caridade, indulgência para com todos. É assim que nós nos tornaremos verdadeiros homens de bem, nos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus. Então vamos aceitar o convite da espiritualidade superior. Vamos olhar para o Cristo, colocar Ele no centro de nossas vidas. E aí poderemos caminhar para Deus, viver para Deus
e conhecer a verdade, que é Deus. Porque é o que as revelações nos mostram. Na primeira, nos mostra que tem um Deus, através de Moisés. É a verdade. A primeira nos traz a revelação das leis de Deus. A segunda, para compreender as leis de Deus, vendo. E a terceira, para nos convidar a entender mais ainda. É por isso que na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Eles terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os benfeitores respondem: já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, os Espíritos vão nos ensinar o quê? E a resposta dos benfeitores foi: Jesus empregava a miúde nas suas linguagens alegóricas e parábolas, porque falava da conformidade com o tempo e os lugares. Fez-se mister, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que os compreendem e ainda menos os que o praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvi-los a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos. Olhe o que os Espíritos que chegaram com a terceira revelação nos dizem. Nós estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A lei de amor e caridade, a ensinada por Jesus. É por isso que os Espíritos vieram, para dizer: o caminho ainda é esse daqui, ele não mudou. As pessoas que se perderam, o caminho continua o mesmo. É a verdade e a vida é Jesus. E nós estamos incumbidos de preparar o homem de bem. Então a doutrina espírita, ela caminha junto com o Evangelho, porque caminha no caminho, na verdade e na vida, que é o Mestre Jesus. É no Evangelho do Cristo que nós caminhamos, que nós seguimos. Para finalizar as reflexões dessa noite, eu trago um tema, uma poesia do livro Parnaso do Além Túmulo. Eu já li ela algumas semanas atrás, mas eu trago ela novamente, porque ela vem justamente ao encontro desse tema da noite, que é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. A mensagem do livro Parnaso do Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier psicografou, e ele traz como tema Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto de água viva. É o templo de caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção de bondade é a flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a caridade bendita do bem que aniquila o mal,
o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. O nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. É assim que rumamos, que pretendemos, que continuaremos, que cairemos, mas nos levantaremos e continuaremos sempre no caminho, como os verdadeiros apóstolos do Cristo. Eu quero convidar vocês mais uma vez a elevar os vossos pensamentos ao alto, a fechar os vossos olhos e mais uma vez, com o coração, com as mentes todas juntas, a fechar os nossos olhos e juntos possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite de hoje, Senhor, eu quero agradecer por ter nos confiado, nos ter colocado o nosso divino e amado Mestre Jesus conosco, mostrando, Senhor, a verdadeira vida que é Tu, Senhor Deus, conhecendo o caminho certo, que é Tu, Senhor Deus, conhecendo a verdade, que é Tu, Senhor Deus, que é o Senhor, porque sabemos que de Ti viemos, que para Ti vivemos, que para Ti retornaremos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelos alimentos que temos, pelos familiares que conosco estão, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias físicas e espirituais. Obrigado, Senhor, porque podemos exercitar o amor como ensinado pelo Mestre a cada dia, a começar por dentro de nossa casa, para que possamos exercitá-la na sociedade. Ampara, conforta a cada um dos nossos irmãos enfermos de enfermidades físicas e psicológicas, espirituais. Faz-nos, Senhor, verdadeiros servos, verdadeiros apóstolos, para que possamos, em maior quantidade, caminharmos rumo à luz, rumo ao Mestre, nos caminhos do amor que conduzem a vós, Senhor Deus. Obrigado e seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, eu quero agradecer aqui a Socorro, ao Mateus, a teóloga Elizabeth, acho que é Maria Silva, essa abreviação aqui, né? Ao Micael, a Alex, a Rony Cleide, a Michele, a Liliana, a João, a Leonei, Júlia, tudo bem, minha querida? Eliseuda, Sofia, Tereza, meu afilhado Gabriel, Lidiane, Ana, Ketli. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de vós, vossas famílias, vossos amigos, vossas oficinas de trabalho, vossos familiares. Que Deus proteja sempre vocês e os abençoe hoje e sempre. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.